Olá, Igreja, olá, família e olá a todos que nos estão a acompanhar neste plano de leitura bíblico. Bem-vindos, estamos na 45ª semana deste plano de leitura bíblico. Estamos no 27º livro desta leitura, especificamente no livro de Atos, e vamos iniciar hoje a segunda semana deste plano de leitura do livro de Atos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou a adorar. O livro de Atos é tão maravilhoso e tão motivador. Vemos em Atos que os discípulos estão a fazer o que aprenderam com Jesus. Estão em ação, de acordo com a grande comissão que Jesus lhes deu. E esse é o chamado que nós temos também. Sim, ouviste muito bem. Nós também temos esse chamado para ir e fazer discípulos. Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lemos a Bíblia para conhecer Jesus, para saber o que é que Ele fez e para que possamos ser cristãos, ou seja, discípulos de Cristo, que fazem da sua vida uma vida que dá honra e glória ao seu nome. Como temos visto, o Espírito Santo tem um papel fundamental neste livro, capacitando os discípulos que se tornaram apóstolos e todos que se vão tornando também discípulos de Cristo para toda a boa obra, para serem corajosos e vencerem, mesmo que estejam sujeitos à morte. Deixem-vos ler um pedaço de escritura em Atos, que vocês vão ler em Atos 13, especificamente do versículo 49 a 52, que para mim resume não só esta semana, mas de alguma forma tudo o que vemos no livro de Atos e o que verdadeiramente deveria ser a forma como nós vivemos o Evangelho. Diz assim em Atos 13, versículo 49 a 52. A palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Os judeus, porém, incitavam as mulheres tementes a Deus de elevada posição e os principais da cidade. Eles procuravam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, ou seja, provocavam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsavam-nos da região. Estes sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram a Icónio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estes versículos são um resumo incrível do que se pode ver em Atos, do que se pode ver com a expansão da Igreja. Nestes versículos vemos homens e mulheres tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, espalham a palavra do Senhor por toda a região e, enquanto isso, estavam a correr risco de vida, onde tentavam tramar situações para os apanhar e prender injustamente e que os queriam até matar. Queriam parar a obra do Senhor. Mas o que é incrível, independentemente de eles estarem sujeitos a viverem ou a morrerem, até mesmo em situações de morte, de serem perseguidos, injustiçados, o que se lê no versículo 52 é que os discípulos estavam cheios de alegria. E porquê que eles estavam cheios de alegria? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Estavam a viver assim a vontade de Deus. É por isso que este livro é entusiasmante para mim. Quando nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito para o qual nós fomos criados, louvor e adoração ao nosso Deus, viver em relacionamento com Ele, nós podemos viver cheios do Espírito, ou vamos viver cheios do Espírito, e com isso vamos viver cheios de alegria. Este livro de Atos é incrível porque testemunha sobre homens e mulheres incríveis, cheios do Espírito Santo, a seguir a vontade de Deus, sem se preocuparem com as suas vidas. Mais estavam importados com o que o Senhor desejava para as suas vidas do que o que os outros desejavam que eles não fizessem. Estes homens e mulheres são incríveis, mas não são mais especiais que eu e que tu. Não têm nada mais do que possamos ter ou possamos fazer. A diferença, que é o que nós temos que ter também a buscar, é que eles estavam cheios do Espírito. Buscavam mais e mais da presença de Deus. E tu? O que é que tens buscado? Tens buscado ser cheio do Espírito? Que estes capítulos que vamos ler do 11 ao 20 possam ser capítulos que te entusiasmem a buscar mais da presença de Deus. Entusiasmem a querer desejar mais do seu reino, de ser participante mais do seu reino. Que possamos viver entusiasmados com isso. Então, à medida que fomos lendo no capítulo 11 ao 20, vamos ver a difusão das boas novas a continuar a irem além de Jerusalém. Começou desde o capítulo 8, após a morte de Estevão, a vermos os discípulos a espalharem-se. Vemos a pregação da fé cristã por todo o mundo, do Mediterrâneo até Roma. Vemos a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 ao 14, a reunião dos apóstolos em Jerusalém, no capítulo 15. Vemos a segunda viagem missionária de Paulo, também no capítulo 15 ao 18. E depois vamos ler
a terceira viagem missionária de Paulo, que vai do 18 ao 21, que será só na terceira semana, mas vamos iniciar a leitura da terceira viagem missionária de Paulo. É uma excelente altura para pegar no tal mapa que vos já fez a semana passada e verem por onde Paulo vai andar. Temos mais uma semana incrível com histórias maravilhosas e inspiradoras. Como, por exemplo, no capítulo 11 vemos Pedro a defender a sua visão. Pedro a explicar aos líderes de Jerusalém porque é que foi até um lugar cheio de gentios e os batizou, mostrando que o Espírito Santo tinha descido sobre eles e mostrando que Deus, neste momento, veio para todo o povo. A igreja em Antioquia, onde a primeira vez são chamados cristãos. No capítulo 12 vemos mais perseguição, vemos Herodes que mata o apóstolo Tiago, vemos Pedro que é solto de forma miraculosa por um anjo. Cada história incrível e poderosa que podemos viver. Vemos Herodes a morrer tragicamente porque se exalta como ele mesmo fosse um Deus. Vemos no capítulo 14, um bocado mais à frente, mais perseguição e milagres. Em Listra, Paulo é apedrejado, esteve perto da morte, mas sobrevive. No capítulo 15, um capítulo muito importante, vemos um momento transformador da igreja, não era tudo muito novo para os discípulos, para esta igreja, para os cristãos era novo, e vemos aqui este processo em que se falava, houve o conselho em Jerusalém dos apóstolos anciões para se discutir se os gentios precisavam de seguir a lei de Moisés ou não, ou seja, para decidir se a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo era suficiente ou se havia necessidade de haver também a circuncisão. A separação de Paulo e Barnabé após um desentendimento por causa de Marcos, depois Paulo junta-se a Silas, é uma situação chata, triste, no entanto serviu para o avanço do reino, e depois, como podemos ver em 2 Timóteo, vemos que Paulo perdoa Marcos e considera-o útil para o Evangelho. No capítulo 16 vemos mais conversões em Filipos, vemos Paulo e Silas que são presos, mas um terremoto os liberta, mais um momento incrível e maravilhoso. No capítulo 17 vemos o discurso em Atenas de Paulo, que discursa no Areópago sobre o Deus desconhecido, apontando para quem? Para Cristo. Há muita semelhança com o mundo de hoje, não é? O mundo perdido procura alguém e o que nós devemos fazer é apontar para Cristo. Por isso esta história que seja encorajadora também para sermos ousados e partilhar sobre o nosso Deus, sobre Cristo. No capítulo 19 vemos mais obra do Espírito Santo, que agora chega a Efésios, vemos muitos milagres a acontecer, vemos a confrontação a artes mágicas, vemos que eles são presos a um tumulto enorme porque o ourives começa a ver que vai perder o seu negócio porque Paulo está a levar uma conversão em massa, a conversão de pessoas a Cristo em massa, e então eles terão que deixar os seus deuses, que esses ourives faziam muito dinheiro com isso. E por fim, no capítulo 20, vamos ver a viagem à Macedónia e Grécia. Paulo encoraja os discípulos por onde passa. Ao longo destes capítulos vemos o avanço do Evangelho, a inclusão de gentios, milagres, desafios enfrentados pela igreja primitiva, com Paulo como em grande destaque, mas o destaque maior de todos vai para Deus, vai para o Espírito Santo de Deus. O seu papel é fundamental para encorajar, através do enchimento, para sustentá-los, para guiá-los, para lhes dar coragem e para ajudar a avançar o reino. São mais 10 capítulos cheios de ensinamento e encorajamento. Deliciem-se neles e desejem isto também. Isto não aconteceu só e foi para aquele tempo, é para os dias de hoje também. Sejamos encorajados à medida que lemos e dizemos também mais de Deus, mais do Espírito Santo de Deus. Vamos buscar ser cheios do Espírito. Não se esqueçam também das leituras complementares no vosso material de apoio, o mergulho, com o tema que será do mergulho cheios disto, o mergulho profundo, que é o capítulo que tudo mudou. São textos sempre maravilhosos que ajudam muito, mas muito, a consolidar toda a leitura e vão ajudar a consolidar também a leitura do livro de Atos. Deus abençoe, boas leituras, boa meditação na palavra de Deus.